Um céu escuro e ameaçador paira sobre Jerusalém. Nuvens pesadas girando lentamente em padrões sinistros. O vento do deserto uiva, um lamento ecoando pela paisagem antiga. A areia dança em redemoinhos, chicoteada por forças invisíveis. A atmosfera fica densa, carregada com uma promessa tácita de eventos monumentais que ainda estão por vir. Uma suave faixa orquestral começa a crescer, suas notas insinuando um drama profundo e em desdobramento. Coros distantes se unem à melodia, suas vozes etéreas, pressagiando um destino que em breve será revelado. As imponentes muralhas de Jerusalém erguem-se sob um sol forte e implacável, antigas e majestosas. Sentinelas, estoicos e vigilantes, montam guarda no alto das muralhas, seus olhares fixos no horizonte distante e desconhecido. A cidade, um testemunho silencioso do tempo, emana uma tensão palpável sob os olhos atentos de seus defensores. Uma voz ecoa. Em uma era, há muito tempo, uma sombra se estendeu sobre as terras de Judá. A sombra, invisível, mas sempre presente, lançou seu manto sobre um povo apegado à sua fé. A sua própria existência está por um fio, ameaçada por uma força invisível que paira sobre a cidade antiga. No majestoso salão do trono, o rei Ezequias repousa em seu trono, sua face tensa e olhos fixos em um mapa desenrolado. Seus olhos percorrem as linhas e contornos do mapa, o peso do reino visível em sua expressão. Conselheiros discutem em murmúrios abafados ao redor, suas vozes um som distante para o rei absorto. A preocupação com a segurança de seu reino é evidente em cada gesto, em cada respiração do monarca. Sob o sol implacável, uma formação ameaçadora de soldados assírios avança, suas sombras se estendendo longas pelos campos ressecados. A marcha rítmica e estrondosa de incontáveis botas levanta vastas nuvens de poeira, obscurecendo o horizonte em um manto nebuloso e sinistro. A cada passo, o chão treme, um aviso silencioso ecoando pelos campos fora de Jerusalém. O ar engrossa com um pavor não dito à medida que o poderio militar se aproxima, lançando um manto escuro sobre a terra. Uma música tensa e invisível aumenta, refletindo a crescente e palpável ameaça que paira sobre a cidade sagrada. Jerusalém, inconsciente, enfrenta um cerco iminente, enquanto a nuvem de poeira no horizonte cresce cada vez mais definida nas opulentas câmaras reais. Ezequias jaz, devastado por uma tosse incessante, seu rosto pálido e suado. Um servo devoto pressiona suavemente um pano fresco na testa febril de Ezequias. Um ato terno em meio à dura realidade. A rainha observa Ezequias, seu rosto marcado por uma angústia profunda enquanto testemunha seu sofrimento. O forte contraste da fragilidade humana contra o esplendor luxuoso do quarto cria um quadro assombroso. Cada tosse de Ezequias ecoa a presença crua e inegável da mortalidade, abalando os alicerces do poder. O ar está pesado com medos não ditos, um testemunho do domínio inflexível da doença, mesmo sobre a realeza. Os aposentos reais, banhados pela luz do dia, aguardam uma entrada solene. O profeta Isaías, vestido com um pano simples, entra, sua presença impondo uma reverência silenciosa. Seu rosto, marcado por uma profunda solenidade, sustenta o peso de sua mensagem divina. Uma luz dramática e etérea desce, iluminando o rosto de Isaías com um brilho de outro mundo. O resplendor divino se intensifica à medida que ele se move, seus passos medidos e deliberados. Ele se aproxima da cama de Ezequiel, um arauto silencioso do destino, a luz precedendo cada movimento seu. Os aposentos reais, adornados com ricas tapeçarias e móveis ornamentados, estão imersos em um silêncio pesado.
Isaías está diante do rei Ezequias, sua postura rígida, seus olhos cheios de uma grave solenidade. Ezequias, sentado em seu trono almofadado, ouve atentamente. Seu rosto uma tela de desespero. Cada linha em seu rosto, cada leve contração de seus lábios, trai a profunda tristeza que ele sente. Isaías delivers his stark prophecy. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rosto do rei desmorona, o peso de seu destino recaindo pesadamente sobre seus ombros cansados. Nos aposentos reais, Ezequias vira-se bruscamente de Isaías. Suas costas uma barreira contra todos os presentes. Seu rosto se contorce, uma máscara de agonia pura, enquanto as lágrimas brotam, ameaçando transbordar. O primeiro soluço abafado escapa, um som comovente quebrando a reverência silenciosa da sala. Cada lágrima que cai é um apelo silencioso, marcando o início desesperado de sua fervorosa oração. O ar engrossa com sua angústia não dita, uma luta profunda e solitária se desenrolando. O rosto de Ezequias, manchado de lágrimas, é uma tela de emoção fervorosa, suas mãos unidas em súplica desesperada. Cada tremor em sua voz, cada expressão angustiada, é amplificado em câmera lenta, uma alma exposta, uma luz divina, suave e etérea, começa a envolver-lo, sugerindo uma presença celestial. A luz se intensifica, banhando-o em um brilho de outro mundo, enquanto seu apelo silencioso alcança reinos invisíveis. Seu rosto, agora marcado por lágrimas, reflete a radiância divina, um momento de profunda comunhão espiritual. A luz do sol atravessa as janelas em arco, iluminando as partículas de poeira que dançam no ar do corredor do palácio. Isaías emerge do quarto de Ezequias, com a testa franzida em profunda reflexão após entregar sua profecia. Seu passo permanece firme, mas seus olhos estão fixos em um horizonte invisível, sobrecarregados pelo futuro sombrio que ele previu. A luz brilhante do corredor parece zombar do peso sombrio de suas palavras, um forte contraste com sua turbulência interior. Isaías caminha com propósito pelo grande pátio do palácio, cada passo seu ecoando uma agenda oculta. De repente, seu corpo enrijece, um choque profundo o atinge, enquanto seus olhos se arregalam com a compreensão que surge. Um inchaço orquestral etéreo emana de dentro dele. Um som poderoso que só Isaías percebe. Seu rosto se contorce com uma complexa mistura de compreensão e terror, embora o mundo ao seu redor permaneça alheio. Isaías entra nas câmaras reais. Sua presença uma interrupção súbita no espaço silencioso e sagrado. O rei Ezequias permanece, de costas para Isaías, profundamente absorto em oração fervorosa, alheio à intrusão. O rosto de Isaías é uma tela de surpresa e preocupação urgente, uma mensagem silenciosa para o rei. Servos e a rainha observam da periferia, seus rostos gravados com confusão pelo retorno inesperado de Isaías. O ar crepita com perguntas não ditas enquanto todos os olhos se voltam para Isaías, aguardando seu próximo movimento. Nas câmaras reais, Isaías aproxima-se de Ezequias, a sua voz ressoando com autoridade e esperança divinas. Ele entrega uma nova e poderosa mensagem do alto. Isaías declares: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. With profound certainty, he adds, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, afasta-se do muro, um vislumbre de esperança agora brilhando neles. Seu olhar se fixa em Isaías. Uma mistura complexa de descrença e profunda gratidão estampada em seu rosto. Uma onda de emoção avassaladora toma conta de Ezequias. Uma poderosa mistura de alívio e espanto.
A tristeza persistente em seus olhos começa a diminuir, substituída por uma nascente e poderosa sensação de paz. Ele luta para reconciliar o desespero que sentiu momentos atrás com a esperança súbita e milagrosa que agora se apresenta a ele. Um reconhecimento silencioso e profundo passa entre Ezequias e Isaías, selando o momento da intervenção divina. Ezequias está diante de Isaías, com a testa marcada por uma mistura de esperança e uma profunda incerteza humana. As câmaras reais, antes escuras, agora começam a se encher com um brilho etéreo e sobrenatural, intensificando-se ao redor deles. Uma luz divina emana, fazendo o ar crepitar com uma antecipação elétrica, sinalizando um evento momentoso. Apesar de testemunhar um milagre, um brilho de dúvida ainda dança nos olhos de Ezequias. Uma luta profundamente humana. A voz de Ezequias, tingida de um apelo, pergunta: qual seria o sinal de que Deus cumprirá sua promessa? O palco está montado. A atmosfera carregada com o peso de um sinal prometido. Uma intervenção divina. Isaías e Ezequias, com criados a reboque, movem-se pelos jardins ensolarados do palácio. Seus passos medidos, o ar zumbiu, com uma antecipação palpável, uma reverência pairando pesadamente no espaço antigo. A majestosa arquitetura de Jerusalém, em tons terrosos, ergue-se ao redor deles, testemunhas silenciosas de sua jornada. Seu caminho os leva inexoravelmente em direção ao relógio de sol de Acás, um ponto de destino. Cada passo é carregado de significado tácito, uma procissão sagrada sob o vasto céu. As pedras antigas parecem respirar com o peso da história, ecoando seu avanço solene. O antigo relógio de sol de Acás, um monumento colossal, resiste ao tempo, seu rosto marcado pelo sol e pelo vento. Uma sombra longa e esguia. Um arauto do tempo rasteja lentamente pelos degraus do relógio de sol, avançando a cada momento que passa. Os personagens, com os rostos marcados por uma mistura de admiração e antecipação, observam o avanço implacável da sombra. A câmera avança, revelando os detalhes intrincados da marcha lenta e deliberada da sombra pela pedra antiga. Isaías, banhado pela dura luz do deserto, levanta a mão para os céus em uma oração silenciosa e desesperada. De repente, uma luz divina e ofuscante desce, iluminando intensamente a cena. Um farol vindo do alto. O vento implacável do deserto cessa inexplicavelmente, deixando uma quietude profunda e inquietante no ar. A própria atmosfera torna-se estática, pesada com uma calma de outro mundo, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Isaías permanece imóvel, envolvido no brilho sagrado, um testemunho de sua fé inabalável. O relógio de sol de Acás está banhado pela luz do dia, sua antiga sombra se estendendo longa pela pedra. De repente, a sombra do relógio de sol para. Uma pausa quase imperceptível que se propaga pela própria estrutura do tempo. Um silêncio absoluto desce. A trilha sonora de fundo cessa abruptamente, deixando um vazio estranho no ar. Os olhos arregalam-se em descrença, os rostos congelados em expressões de profundo choque, enquanto a própria realidade parece gaguejar. Um mistério cósmico paira sobre a cena. Sua presença não dita oprimindo a todos. O mundo prende a respiração, cativado pelo inexplicável, como se o próprio tempo tivesse sido suspenso. Sob o dia claro, a sombra no antigo relógio de sol de Acás começa seu estranho e lento recuo. Cada milímetro de sua jornada para trás é enfatizado, uma reversão de tirar o fôlego que desafia a ordem natural. O rosto de Ezequias é uma tela de espanto, os olhos arregalados com descrença e uma compreensão que surge. Seus servos espelham seu temor, suas expressões uma profunda mistura de admiração
e profunda reverência. Um coro suave e majestoso incha, enchendo o ar com uma presença divina, enquanto o impossível se desenrola diante deles. O relógio de sol de Acás está banhado pela luz do sol, sua superfície antiga e inflexível à passagem do tempo. Uma sombra, desafiando todas as leis naturais, começa a recuar, uma ondulação no tecido da realidade. Do coração do relógio de sol, uma luz divina irradia, brilhante e inegável, perfurando o próprio ar. Este brilho etéreo é a prova da intervenção de um poder superior, um evento milagroso que se desenrola diante de olhos invisíveis. A magnitude desta reflexão espiritual atinge a todos, uma profunda mudança na ordem natural do mundo. Ezequias cai de joelhos, com as mãos erguidas em adoração fervorosa, enquanto a música atinge um clímax épico. Lágrimas de profunda gratidão e humildade escorrem pelo rosto de Ezequias, refletindo sua emoção avassaladora. Isaías observa Ezequias com um sorriso sereno e conhecedor, um testemunho silencioso da inabalável fidelidade de Deus. A cena culmina em uma poderosa demonstração de devoção, confirmando a presença divina e a fé inabalável. O sinistro e escuro céu de Jerusalém começa a se abrir, revelando uma fresta de luz brilhante. Raios dourados de sol atravessam as nuvens que se separam, iluminando a antiga cidade abaixo com um brilho divino. A atmosfera sufocante e densa se dissipa como um fantasma, substituída por uma leveza etérea. Uma profunda sensação de paz inunda a paisagem, como se o próprio ar suspirasse de alívio. A ameaça iminente recua, e o tempo parece retroceder, restaurando a esperança na cidade sagrada. A luz dourada de um novo dia banha as antigas muralhas de Jerusalém, projetando longas sombras pela cidade. Uma sensação de profunda renovação paira no ar, palpável e inspiradora. A grande pontuação, embora suave, ainda ressoa com um eco poderoso e persistente. O amanhecer não traz apenas luz, mas uma nova perspectiva. Uma chance de refletir sobre os ecos de ontem. Continua a narração, uma voz de sabedoria atemporal e as possibilidades ilimitadas do amanhã, conclui a voz, enquanto a luz se intensifica. O vasto e claro céu acima de Jerusalém se estende infinitamente, uma tela de azul sereno. A câmera se afasta, revelando a imensa extensão, sugerindo antigos segredos guardados lá dentro. A imagem majestosa do céu congela, um momento suspenso no tempo, prenhe de antecipação. Uma voz ressonante ecoa, declarando: o tempo pertence a Deus. A voz continua, seu poder palpável, e quando ele decide agir, as palavras pairam no ar, uma verdade profunda. Ponto até o passado se curva,